Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um Partilha. E vamos falar sobre mais um tema polêmico entre protestantes e católicos. Afinal, oração e reza significam a mesma coisa? Pode? Pode. Primeiro que oração e reza são sinônimos. A oração seria aquela forma que a gente, de forma espontânea, a gente fala, Senhor, me ajuda, a gente conversa com Deus. E segundo as críticas, reza seria palavras repetidas. Se utilizar, ou escrita, você apenas lê para Deus, você não usa muito o coração. Aí eu digo, não existe essa diferença, porque oração e reza são sinônimos. O que acontece é que pode haver a oração pessoal ou reza pessoal, que é aquela em que eu vou usar as minhas palavras dentro do meu quarto e conversar com Deus, pode ser oração ou reza, porque é sinônimos. E oração ou reza comum, que é feita em comunidade. E aí vamos lá, por que tem por que essa polêmica? Primeiro é em Mateus, a polêmica é em Mateus 6, a partir do 7. Olha só o que diz: nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes que vós não peçais. Só que aqui está, aqui não está dizendo em repetição, mas em multiplicação. E mesmo que seja repetição, existe uma coisa interessante. Aqui diz que a gente não deve, não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Só que, logo em seguida, Jesus ensina uma oração repetida, ou o que a gente chama de oração comum, exatamente, que é o Pai Nosso. E além disso, além dele dar uma oração que é uma reza, segundo a crítica protestante, ela tem 7 pedidos. Né? É um modelo, tem 7 pedidos. Aí ele fala, ó, no Mateus 6, versículo 9: eis como deveis rezar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí vem toda a oração do Pai Nosso. E aí vem: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, venha a nós o vosso reino, santificado seja o vosso nome. Esqueci da parte do início, né? Exatamente. São 7 pedidos. Então, Cristo não está criticando o fato de pedir, nem a oração comum, que todo mundo pode se reunir e rezar a mesma coisa, ou orar a mesma coisa, porque é uma oração comum. Deus, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, ensinou uma oração comum, ou uma reza, ou algo escrito, uma oração escrita. Não é esse o problema. O problema está em você falar sem palavras coração. vazias. Exatamente. O problema está na falácia, né? Exatamente. Você multiplicar palavras, mas nada disso está surgindo do seu coração. E nem está saindo do coração. Por isso o terço, seja ele qual for, terço mariano, terço da misericórdia, terço da libertação, eles são orações comuns, ou seja, todo mundo pode rezar junto, porque não há modificação, mas podem ser empobrecidas se você não rezar com o coração. Quando eu rezo, por exemplo, o terço da misericórdia, né? Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós no mundo inteiro, eu tenho que saber que eu estou falando com Jesus, pela dolorosa paixão que ele, né? Que ele sofreu. Eu estou pedindo que ele tenha misericórdia de mim e de todos, do mundo inteiro. E esse mundo inteiro, quem não sabe, engloba inclusive as almas do purgatório. Então tem que ter essa consciência, para que não seja uma oração, como você falou, falácia pura. Uma falácia pura, uma oração vazia. Né? Você falar sobre um outro exemplo que tem, né? Lucas. Nós temos lá em Lucas, Marcos 10, versículo 47. Dê pra gente aqui, ó. Marcos 10, do 47 ao 52. Exatamente. Sabendo que era Jesus de Nazaré, ou seja, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, duas súplicas idênticas. Exatamente. Isso é o que está escrito, a forma que está escrito, né? Eu penso nessa cena e acho que o cego lá, ele estava diversas vezes, ele devia estar gritando, porque ele viu nessa oportunidade, quando Jesus passava, uma oportunidade única, né? Ou era naquele momento, ou não seria mais, né? Ele fez com o coração. Fez com o coração, exatamente, com Suplicou, veemência, né? suplicou. Para ele chegar ao ponto de incomodar as outras pessoas, ele deve ter gritado várias vezes: Jesus, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Ao ponto de chamar a atenção daqueles que cercavam Jesus. Ele foi repreendido, inclusive. De ser repreendido, né? Se ele só falasse: Jesus passou, Jesus tem compaixão de mim, a pessoa ia deixar para lá, né? Mas ele certamente insistiu, ele foi veemente, ele gritou, né? Chamaram o cego, dizendo, Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Rabone, respondeu o cego, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ou seja, exatamente uma repetição, ou seja, uma oração que poderia ser comum. Vamos todos dizer: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Podia ser comum. Uma repetição, mas que foi feita, não foi realizada de forma vazia. E isso é oração, isso é reza, só que foi feito com o coração. Isso não é multiplicar as palavras a ermo, como está lá na outra passagem, em Mateus 6. Exatamente. Então, a gente tem que entender que as orações escritas, elas têm sim valor de oração. Elas não são rezas pagãs, mas nós devemos rezar com o coração. Sim, né? Inclusive existem várias formas de oração, né? Nós temos a leitura rezada, nós temos a oração com os salmos, são todas orações de forma até utilizando a própria Bíblia, a Sagrada Escritura. Exatamente, passagens escritas. E qual o problema que tem nisso, né? Se nós estamos utilizando exatamente a palavra de Deus para nos aproximarmos de Deus. O que vai fazer a diferença é qual é a nossa intenção, o que há no nosso coração quando nós buscamos isso, né? E seria completamente incoerente você dizer que uma oração repetida não tem valor se o próprio Jesus Cristo ensinou uma oração repetida. Exatamente. E o próprio Senhor Jesus também, Marcos, ele contou uma parábola, a parábola da viúva, que ela persegue o juiz, né? Ele justamente quer falar sobre isso. E ele fala então que uma viúva que vivia perseguindo o juiz para que julgasse a sua causa, né? E ele vai falar que esse juiz vai responder, ele pensando: eu não temo a Deus, não temo ao homem, não temo a nada, mas pode ser que essa viúva ela venha me importunar. Então, para se livrar logo dela, ele acaba por julgar, acaba por atender o pedido dela para receber aquilo que ela queria, né? Então Jesus usa isso como um exemplo. Exatamente para quê? Porque nós devemos pedir, devemos orar, perseverar na nossa oração, insistir na nossa oração. Isso não é multiplicar as palavras, isso é rezar ou orar com o coração, somado à perseverança, à insistência de que crê que Deus pode realizar segundo a vontade dele, sempre, né? Exatamente. A única coisa que nós devemos ter muito cuidado, né? Infelizmente eu já vi em algumas práticas protestantes, é achar que Deus tem uma obrigação, como se nós estivéssemos exigindo de Deus que Ele tenha que cumprir. A gente tem que saber, nós temos que orar pedindo, sabendo que a nossa vontade, a vontade de Deus, né, tem que estar de acordo com a nossa vontade. É o que está escrito exatamente o que está escrito no Pai Nosso, que é a oração por excelência. Seja feita
a Exatamente. vossa vontade, né? Exatamente. Então, seja feito. Então, devemos orar de que forma? Insistente, de forma coerente com a nossa vida, de forma pedindo aquilo. Pedidos justos, né? Justos, tem certos né? pedidos que são completamente contrários Quero ao ganhar na Mega evangelho. Sena, né? Quero amaldiçoar o outro. Isso não é evangélico, gente. Se nós devemos amar o inimigo. E a propósito, essa passagem que ele falou, que ele mencionou sobre a viúva importuna, está em Lucas 18, do 1 ao 8. Né? Exatamente. Então, assim, devemos sempre a gente vai falar isso aqui, submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Tentar igualar a nossa vontade à vontade de Deus. Aquilo que nós pedimos a Deus sempre vai acontecer quando a nossa vontade estiver de acordo com a vontade dele. A gente tem que lembrar que nós somos como crianças, né? Que não sabemos às vezes o que pedimos. Ele, como bom pai, aquele que olha lá do alto, que consegue ver além do tempo, além das consequências das coisas que podem acontecer com os nossos pedidos, que sabe julgar o que é bom para nós, né? Ele é que vai permitir ou não vai permitir, né? Lembre-se de uma coisa, Deus, ele nos dá aquilo que nós necessitamos e nem sempre aquilo que queremos, né? Acho que isso é o mais importante. Exatamente, e não podemos esquecer da perseverança, que devemos bater a porta, devemos buscar, mas sempre entender que é de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Amém? Então espero que isso esteja bem claro, que não há diferença entre reza e oração. Entre reza e oração, mas sim entre a oração ou reza com amor, feito com coração, e a oração ou reza falácia, vazia, feita de qualquer maneira, né? Palavras. Querendo falar bonito, né? No meio Até das pessoas. se você pensar assim, imagina as orações que a gente faz pessoalmente se a gente nunca repete. Quanta gente a gente fala Senhor, quanta gente diz misericórdia, ajuda, né? A gente acaba repetindo palavras. Sim. Mesmo que não seja escrita, a gente usa o nosso vocabulário e gente, por mais que a gente tente usar palavras diferentes, a gente vai acabar repetindo. O problema não é repetir, o problema é falar, é orar de forma vazia. De forma vazia. Amém? Amém. Então, gente, não deixa de deixar aí o seu like, não deixa de deixar, né? Foi redundante agora. Deixa o seu like, se inscreva, compartilha, porque é uma forma, inclusive, na hora de se inscrever, de você receber os próximos vídeos. Exatamente. Né? E deixando seu comentário, sua pergunta. Se você está gostando, compartilha com um amigo, indica para um amigo. Talvez se você não estiver gostando, indica para um inimigo. Né? Evangelize. Evangelize. Isso aí. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Paz e bem. Fiquem com Deus.